Queridos, a paz de Cristo, eu queria compartilhar com vocês o versículo do mês que estamos meditando lá na nossa igreja, que se encontra no Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardar significa proteger, zelar, esconder. É o que realmente devemos fazer com a palavra de Deus. Esse maior tesouro que temos, essa riqueza. O salmista está dizendo que quando nós guardamos a palavra, não teremos uma vida na prática do pecado. Ou seja, o nosso coração será blindado pela palavra, é o antídoto contra o pecado. Eu não estou dizendo com isso que nós não vamos falhar, não vamos errar, tropeçar, até porque nós somos limitados, somos sim. Em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos, a questão aqui é uma vida na prática do pecado sem arrependimento. Aqui é que está o perigo. Olha o que o apóstolo João diz em 1 João capítulo 3, no versículo de número 8 e 9. Ele diz: todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vamos analisar aqui. O que é que permanece nele? É a divina semente, é a palavra de Deus. Ele não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O que é ser nascido de Deus? É a regeneração do homem, é a transformação do homem, é o homem ser nova criatura, ou seja, um novo falar, um novo pensar, um novo agir. E aí sim ele guarda a palavra no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Segundo, você sabia que nós só podemos amar o Senhor Jesus se nós guardarmos a sua palavra? Foi isso que o Senhor Jesus diz em João 14, versículo 21. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha quantos benefícios quando nós guardamos os mandamentos, a palavra de Deus. Nós vamos amar o Senhor verdadeiramente, vamos ter o amor do Pai, o amor do Filho, e ele vai se manifestar a nós. Olha que coisa gloriosa. O Senhor Jesus continua dizendo em João 14, 23, aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai também o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Mais benefícios. Nós vamos ter amor do Pai, o amor do Filho, e ele vai fazer morada em nós. Que coisa gloriosa. Agora, deixa eu falar outra coisa. Você sabia que nós só podemos praticar a palavra quando verdadeiramente guardamos a sua palavra no coração? E aí nós vamos praticar? Porque, querido, sem a praticidade da palavra em nossas vidas, ela não pode surtir efeito em nós. O próprio Deus em Jeremias 1, verso 12, ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir isso nas suas promessas e também quando vivemos e obedecemos a sua palavra para se cumprir em nossas vidas. Então nós precisamos praticar. Olha o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25. Ele diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque todo aquele que é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla o seu rosto natural no espelho, e quando se retira não se lembra de como era a sua aparência. Mas aquele que atenta na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. O que é isso? Prosperidade. Tudo que você fizer, Deus vai abençoar. Tudo que você colocar as suas mãos.
quando você verdadeiramente praticar a palavra de Deus. Não foi isso que Deus disse para Josué? Quem lembra? Em Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse: Josué, não cesses de falar do livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. O que é isso? Praticidade. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você vai ter a bênção de Deus. Você vai ser próspero quando você obedecer e praticar essa palavra na sua vida. O Senhor Jesus também disse em Mateus 7, verso 24 e 25, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha é Cristo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram ímpeto contra aquela casa, mas não caiu. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, os ventos sopraram e ela desmoronou. E foi grande a sua ruína. Uma pergunta que não quer calar: você quer ser um homem prudente ou um homem insensato? O prudente é aquele que guarda e pratica. E o insensato é aquele que ouve e não pratica. Queridos, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Guardar e praticar para que ela se cumpra em nossas vidas. Uma pergunta que não quer calar: como você vai praticar a palavra se você não lê? Muitos acham que não precisam ler, mas a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Você precisa ler e examinar as Escrituras para que você venha conhecer quem é o Senhor Jesus. Porque aqui está a vida eterna. João 5,39, o Senhor Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então você precisa ler sim. E a Bíblia Sagrada diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. E está próximo mesmo. A volta de Cristo está próxima. Se prepare, meu querido, guarde a palavra, vive a palavra, obedece a palavra de Deus, e você vai ter todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Tudo vai se cumprir na sua vida, porque Deus é fiel para cumprir essa palavra poderosa. Amém? Pense nisso. Vê como está a sua vida. Acerte sua vida com Deus. Viva para Deus. Honre a Deus através da sua palavra. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.